Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal, porque levar informações que leve você a alcançar os grandes resultados e ao sucesso, por isso que o programa é Foco e Sucesso, é o objetivo do nosso programa. Nós estamos com a campanha de chegarmos aos 100 mil no Instagram, 100 mil seguidores. Segue lá no Instagram, André Pimentel Sucesso, também no YouTube, André Pimentel Sucesso. Passa aqui nos caracteres. Vamos juntos nessa pegada, nessa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre o mundo empresarial. Estamos aqui com o empresário, o Vitor Ribeiro. É um homem apaixonado por empreendedorismo. Ele é CEO na Capital Outdoor e exerce a função de diretor comercial na Move Mídia, é isso? Exatamente. Primeiro, eu agradecer a honra de estar aqui, é um prazer estar conversando com você. É exatamente isso, sou um fã apaixonado sobre empreendedorismo. Hoje eu exerço essa função de CEO da Capital Outdoor, que é uma empresa que está crescendo bastante no mundo, não só dos outdoors, ela também trabalha com LED, com empeno de LED. Então, tudo de mídia out of home a gente consegue atender, e diretor comercial de uma empresa do mesmo grupo, que é a Move Mídia, que ela explora a publicidade na traseira dos ônibus. São mais de 860 ônibus que a gente tem, então qualquer bairro que tu quiser atingir, aqui em Fortaleza, né? E região metropolitana. Também, né? Fortaleza e região metropolitana que tu queira atingir, tu consegue atingir, seja com a Capital Outdoor, seja com a Move Mídia, seja até com as duas. Então são duas empresas que têm uma sinergia entre elas, então faz com que o meu trabalho seja até mais fácil. E antes disso eu tive outras experiências, então realmente eu amo esse mundo do empreendedorismo, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Existe hoje, Vitor, a competitividade sobre as mídias digitais e os outdoors, os DOL. Existe, aqui nós temos um panfleto. O panfleto ainda funciona? Na minha opinião, panfleto sozinho ele não funciona. Na minha opinião, o outdoor sozinho ele não funciona, dependendo da quantidade que tu for fazer. Então, assim, existe uma rivalidade, porque, por exemplo, na maioria das vezes o cliente vai falar, eu tenho uma mídia de X, e aí você divide essa mídia entre internet, entre mídia exterior, entre televisão, entre várias outras coisas. Mas quando você faz um mix que envolve tudo, eu acho que é o ideal. Então, assim, eu acho que existe essa concorrência, claro que existe, todo mundo quer a fatia maior do bolo, mas eu acho que o bolo tem como todo mundo pegar, e aí o cliente vai sair mais satisfeito, porque ele vai vir com mais recorrência. Qual o percentual de, vamos supor, o Busdol, qual o percentual de retorno sobre, vai botar lá em ônibus, um exemplo, 1.000 ônibus, está rodando na cidade. Existe assim, já dentro de uma estatística, um percentual de retorno, 3%, 5%, existe já isso? Essa estatística? Não, essa estatística sobre os ônibus não existe, ela existe sobre os LEDs. Eu posso falar melhor sobre os LEDs quando a gente chegar no assunto dos LEDs. No ônibus eu não tenho essa estatística, mas, por exemplo, um case de sucesso que a gente teve foi uma festa que foi feita, e essa festa fez 100 backbuzz. Qual a diferença do backbuzz para o Busdol? O Busdol é só o vidro e o backbuzz é a traseira completa. Eles fizeram 100 backbuzz, que é a traseira completa. Ninguém conseguia sair de Fortaleza, era concorrente, gente que não é do ramo. As pessoas não conseguiam sair de casa sem ver esse ônibus. Então, assim, eu não consigo te precisar exatamente quantas pessoas foram impactadas no ônibus, mas foi um case absurdamente de sucesso, esses 100 backbuzz que foram feitos. Mas o cliente, ele te dá um retorno, ele fala assim, pô, deu sucesso, como nesse caso aí, né? Não, fora o retorno do cliente, tem o índice de recorrência, que é enorme. O nosso índice de recorrência, obviamente depende do produto. Como eu te falei, as duas empresas que eu trabalho, elas têm diversos produtos. Então, cada produto tem seu tem seu índice de recorrência, mas todos estão bem atrativos. Então, a gente está feliz com todos, porque a gente também trabalha com pós-venda,
A gente também trabalha tentando não vender preço, não vender o serviço, e sim vender uma experiência para o cliente. Porque qual é a diferença de comprar com a gente e comprar com o concorrente? É só o preço? É só a localização? Não, com a gente é uma experiência. Com o outro, ele vende mais como se fosse um serviço. O preço é X, quer, não quer, pronto. A gente acaba tratando cada cliente como se fosse único e isso está dando um resultado bem legal para a gente. No nosso último programa, falamos sobre vendas. Vendas com sucesso, como se tornar um vendedor de sucesso. Teve um tópico lá, não lembro agora qual o nome do tópico, mas o percentual era 43% porque o cliente compra. Esse é o tópico, porque o cliente compra. 43% é atendimento, 29% a qualidade, 17% é o preço. Até nós falamos que realmente não é o preço, ok, ele faz parte do processo, mas você viu o que o Vitor falou aqui agora, 43%, né, que nós falamos no programa anterior, o Vitor falou aqui agora, atendimento. O atendimento, depois a qualidade do serviço, um pós-venda excelente, e existe a recorrência, que é muito importante. Fica essa dica de sucesso. Exatamente. Só para completar, a gente pode pegar um case mundial, que é a Disney. Por exemplo, a Disney ela vende uma experiência. Quem vai para a Disney pode ser adulto, pode ser criança, pode ser o que for. Vai ficar encantado porque tem até um livro de como tratar clientes no estilo Disney. Então, assim, ali eles explicam como é que eles vendem a experiência e não a venda como em si. Então, eu acredito muito que a venda, o pós-venda, a entrega do material, o financeiro, tudo funciona como uma roda para a empresa conseguir girar bem e ter essa recorrência de compra em incidência. Isso, nós temos no Instituto Pimentel um lema, que o nosso cliente, ele só se torna cliente, ele só entra numa lista de cliente nosso quando ele compra. É o primeiro, fechou a venda. Aí o cliente paga. Finalizamos a venda, né? Ok. Ele só entra numa lista de cliente nosso quando ele compra novamente, porque ele se torna meu cliente. Ok? Então, isso é um lema nosso no Instituto, nos produtos que nós temos no Instituto, exatamente por isso. Porque se o cliente volta, significa que tudo que nós falamos, que nós abordamos, que nós até recebemos o pagamento do cliente, mostrou uma satisfação dele com tudo que nós nos propusemos a fazer para o cliente, e acabou, e o cliente ficou satisfeito, e o cliente voltou. Então é exatamente isso que você falou. Então o atendimento é tudo, porque o produto, todo mundo quer comprar um produto, ele quer ter satisfação. Você pode comprar um palito de dente. Se você passar o palito de dente na unha, na boca, ou segurar o palito quebrar, que custa 1 centavo, você vai ficar chateado. Agora imagine que compra algo acima desse valor. Então não é o preço, é o que você entrega, é o atendimento, ok? E quando o cliente realmente compra novamente, é uma satisfação, né? É uma satisfação imensa quando o cliente compra novamente, mostra que a gente está no caminho certo. Com certeza esse teu lema de só considerar o cliente quando ele compra novamente, considerar ele como cliente, é um lema incrível, que eu nunca tinha pensado nisso, é muito legal isso. Então é uma satisfação incrível quando ele compra novamente, e quando ele chega no nível de chegar e falar, ó, eu tenho a minha mídia de tanto, faz aí o que eu consigo fazer. Quando ele me dá essa confiança, ele me confia nisso para eu poder fazer o plano de mídia dele, aí é onde eu me sinto mais honrado. Eu falo, pronto, cheguei no ápice, o cliente confia em mim nesse ponto, e aí eu vou fazer o melhor plano de mídia para ele. Se nos propomos a entregar uma qualidade, se nos propomos a entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade, a entrega tem que ser de qualidade. A entrega ela tem que ser maior que a venda. Sim, claro. A entrega sempre tem que ser maior que a venda. Então, o cliente satisfeito, aí vem o que já se fala muito no mercado, um cliente satisfeito traz 10, um cliente insatisfeito tira 10. Mas exatamente isso. Por quê? Porque a indicação, outro tópico do nosso programa anterior, é como dobrar suas vendas, um método mais fácil, encantando o seu cliente. Porque quando você encanta seu cliente, ele, além dele indicar, você fez um serviço que você vai colocar em 5 outdoors. Aí foi tão maravilhosa a experiência dele, que ele voltou e já colocou em mais 3, 4, mais 10 e mais 15. Então, quer dobrar suas vendas? Quer dobrar suas vendas?
deixe seu cliente satisfeito. E o que nós estamos nos propondo a fazer, a entrega tem que ser maior. Assim eu penso. Exatamente. E assim eu pratico. E eu faço das suas palavras as minhas. Concordo totalmente com tudo que foi dito. E é exatamente isso. Como a gente encanta o cliente, aí a gente consegue fazer com que o cliente indique, consegue fazer com que o cliente compre mais, consegue fazer com que ele faça mais coisas. E na Capital e na Movimídia, que são as empresas que eu tomo conta, eu nunca viso, por exemplo, às vezes o cliente já chegou e falou assim, ó, eu quero comprar 100 outdoors nessa região. Aí eu pego e falo, cara, nessa região, para tu é melhor comprar menos. Porque, e se for o caso, aumentar por mais tempo. Para mim, se eu pensar só em mim, só na empresa, é ruim. Mas pensando em como o cliente vai se sentir depois, vendo que a minha estratégia deu certo, é uma estratégia a longo prazo. Que poucas pessoas têm esse pensamento. As pessoas pensam agora. Tem muita empresa hoje que, por má administração ou porque empreender no Brasil é difícil, que hoje elas estão vendendo o almoço para pagar a janta. Então, quando elas têm essa oportunidade, elas acabam fazendo isso. Já lá na empresa a gente tem esse pensamento. Mesmo se não for bom para o cliente, a gente vai avisar, mesmo que seja bom financeiramente para a gente. A gente vai sempre querer o melhor para o cliente. Então, Vitor, as empresas, a sua empresa que vende um serviço, é muito importante você entender que você hoje faz parte de uma empresa, de 10 empresas, seus clientes, você faz parte. Por quê? Porque quanto mais o seu cliente, que é isso que eu tenho dado dicas de sucesso, sempre no Instagram, nas nossas visitas a clientes, que quanto mais você fizer o seu cliente faturar, ter resultado, mais ele vai olhar para você como um parceiro. Porque se você falou aí agora, o cliente chega lá e fala assim, eu queria botar 10 mídias nesse bairro. Aí, ok, ele está pedindo, você vende e acabou, mas ele não vai ter resultado. Aí ele vai dizer o quê? Então você passa a ser um consultor para ele. E você explica, divide assim, faz assim, que o resultado que você quer vai acontecer. Então isso é muito importante você entender do seu negócio e não é pensar em vender. Porque se você for vender o tempo todo, você vai acabar prejudicando clientes e aí os clientes vão dizer, rapaz, eu fiz lá com o Vitor, botei lá, mas aquilo não funciona não. Ele só pensa em ganhar dinheiro. Entendeu? Então você tem que entrar na vida do seu cliente. Eu falo sempre que quem já foi para o hospital com dor, para emergência, quando o enfermeiro coloca aqui uma injeção na veia com um remédio, a tranquilidade que ele dá, né? Porque entrou na corrente sanguínea. Você precisa entrar na corrente sanguínea do seu cliente. Ele precisa entender o quanto você é necessário. Por isso que eu falo sempre, torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Porque quando isso acontece, o resultado é maravilhoso. Exatamente. Eu penso muito isso. Por exemplo, o que tu falou sobre esses 10 outdoors não resolveram. O cliente, ele não é o especialista na área. Quem é o especialista na área sou eu. Se alguém te perguntar alguma coisa sobre venda, sobre tudo, você é o especialista na área. Então, assim, eu acho que eu, como especialista na área, eu não posso, por exemplo, seria totalmente antiético um médico oferecer um remédio porque ele vai ganhar alguma coisa. Então, assim, por mais que eu ganhe... Jogo de interesse, né? Por mais que eu ganhe vendendo mais, se eu sei que ele não vai ter uma experiência boa, mesmo que ele pode até não entender por que ele não teve uma experiência boa e culpar o outdoor. Que é o que acontece, ele culpar a mídia exterior. Eu coloquei 10 outdoors no Conjunto do Ceará e não deu certo, não quero mais conversa com mídia exterior. Só que às vezes, eu como o especialista na área, falo, olha, em vez de a gente botar 10 no Conjunto do Ceará, vamos botar 3, vamos botar mais 3 aqui, onde tu tem coisa. E aí ele tem uma experiência melhor, pode ser que seja uma experiência financeiramente pior para mim, mas ele vai vir de novo, isso aí eu tenho certeza absoluta. Isso aqui é importante. Vitor, como você iniciou no mundo publicitário de mídias off? Essa pergunta é muito boa.
eu já vim de uma família, o meu avô trabalhou na tribuna no Jornal do Comércio, no Jornal Tribuna da Bahia, no Jornal o Povo, e ele veio para a fundação como diretor comercial do Diário do Nordeste, ficou até quase ele parar de veicular impresso, ele se aposentou antes. Então, assim, o meu avô ele já é meio que uma lenda na parte do comercial. Muita gente hoje conhece meu avô, até hoje conhece meu avô. Meu pai sempre foi um empreendedor, ele saiu de trabalhar na Verdes Mares, saiu para abrir um restaurante. A minha mãe tem hoje 3 lojas em Salvador. Ela é cearense, mas ela é considerada cidadã baiana, porque pelo serviço que ela presta lá. Então, praticamente toda a minha família veio do empreendedorismo e veio muito essa veia comercial. Então, eu tenho essa veia comercial. Antes de eu ser CEO da Capital, ser diretor comercial da Movimídia, eu passei 11 anos sendo vendedor de uma empresa de comunicação visual. Então, eu passei 11 anos sabendo exatamente como vender, qual a melhor forma, me frustrando, porque a vida de um vendedor não é só alegria, me frustrando, tendo alegrias e levando. E hoje estou na vida do empreendedorismo, que também não é só alegria, queria eu que fosse, mas estou levando e está dando tudo certo. Então, assim, a minha história é muito pela minha família. Tribuna da Bahia, ela é de Salvador? Exatamente. Meu primeiro emprego foi vendedor de jornal. Eu comecei a vender jornal lá na Tribuna da Bahia. Não sei se foi na mesma época, mas o nome do meu avô, Francisco José Ribeiro. Com certeza ele vai assistir quando for pro ar. Vou até falar o local lá, era na Djalma Dutra. Eu pegava o jornal lá e eu ia muito lá. Comecei vendendo a Tribuna da Bahia, que o primeiro dia depois eu vendia à tarde, que é o principal jornal. Eu ia para a Tribuna porque lá de manhã cedo, 5 horas da manhã, eu tinha 8 anos de idade. Eu tomava mingau com pão carioquinha, que eles serviam lá. Foi meu primeiro emprego. Legal, legal. Como você consegue lidar com várias profissões hoje, Vitor, hoje em dia, tanto como empresário, influenciador e pessoa pública? Só um parênteses antes de responder, só para falar sobre a parte de ser influenciador, que eu não falei até agora. A parte de ser influenciador, ela começou porque eu conheci o Paulo e o Samuel, que são hoje meus assessores, e eles falaram, as suas empresas precisam de um rosto, precisa de ser humanizado. E aí eu comecei a fazer vídeos falando sobre empreendedorismo, comecei fazendo vídeo falando sobre a Capital, falando sobre a Movimídia, e o negócio tomou proporções que eu não esperava, proporções muito boas. E aí hoje no meu Instagram eu falo sobre diversos assuntos e é complicado lidar com a vida de influenciador digital, com a vida de empresário, com a vida de pai, com a vida de diretor comercial. Mas é sempre muito gratificante quando a gente vê que está dando certo, quando a gente vê que está dando certo, quando a gente vê que está tendo resultado. Então, a gente vai assim, aos trancos e barrancos, mas vai dando certo, fazendo aquele legado, construindo aquele legado. E como é que você consegue lidar com essas profissões hoje? Hoje é assim, por exemplo, eu vou tirando o meu tempo, por isso que a minha agenda é muito bem organizada. Então, assim, eu vou tirando o tempo tentando me organizar o máximo possível. O que eu brinco muito por exemplo, eu falo muito sobre o Batman. O Batman é um super-herói que ele tem um preparo, o plano que ele tiver, seja ganhar do super-homem, que é muito mais forte que ele se prepara e ele atinge esse objetivo. Então eu tomo isso muito com a minha vida. Então eu me preparo para o meu objetivo. Se o meu objetivo é ter a maior empresa do Nordeste, a maior empresa de LED do Nordeste, eu vou ter esse objetivo, vou me preparar para isso, vou demorar 1 ano para fazer isso, e fiz isso, e hoje eu tenho o orgulho de poder falar que hoje a Capital tem a maior empresa de LED do Nordeste. Então isso aí é um orgulho que eu tenho para falar. E a preparação de conseguir conciliar tantas carreiras e a vida pessoal vem muito de preparo e de organização. Essa pergunta o pessoal também me pergunta, né?
No Instituto nós ministramos cursos, palestra, treinamento, processo de coaching, mentoria, consultoria empresarial, tem o meu lado empresarial, tem programa de televisão que nós fazemos semanalmente. O pessoal diz, como é que consegue, André? Organização. Organização, exatamente. Bem simples, organização. E tudo dá certo. E tudo dá certo. Então, se você se organizar realmente, e outra coisa, fazer o que você entende. Porque quando você faz o que você entende, você economiza tempo. Porque tem pessoas tipo assim, o Vitor, ele trabalha com mídia digital, eu também vou trabalhar com isso. Isso é bom. É painel de LED, mas eu não entendo nada disso. Então, o que ele faz em meia hora, eu vou passar 5 dias para fazer. Ok? E não vou entregar como ele entrega. Então, faça o que você entende. É o que eu digo sempre, tenha a sua aptidão. Não é porque o João está fazendo que você tem que fazer. Faça o que você tem aptidão e o que você conhece. Que aí a sua entrega, é o que a gente fala sempre no nosso treinamento no Instituto Pimentel. A sua entrega tem que ser melhor do que a oferta. Exatamente. E só adicionando, além de fazer o que você entende, fazer o que você gosta também, fazer o que você sente feliz fazendo, deixa muito mais fácil, deixa muito mais leve o que você vai fazer. Fala que você não trabalha, você se diverte, né? Não, no caso, é um trabalho porque a gente sabe que empreender no Brasil não é tão divertido assim, mas pelo menos tu vendo os resultados, tu já começa a ficar mais feliz e tudo mais. É o prazer, né? Você passa a ter prazer. Exatamente. Você passa a ter prazer diariamente. Então, isso é muito importante. E fala aí para 2024, qual é o seu maior objetivo para 2024? O que é que tem de novidades aí que você tem para entregar para os seus clientes? Para 2024, sobre a Move Mídia, ela é uma empresa bastante perene, ela já chegou no teto dela, a gente quer só continuar com a mesma... Hoje a gente é o maior player nesse segmento de propaganda de ônibus, então assim, é só continuar igual, a gente não pensa em crescimento nela. A gente tem mais de 860 ônibus, então está bem tranquilo, a gente consegue te atender, como eu falei no começo da entrevista, Fortaleza, região metropolitana, todos os bairros. Para a capital, outdoor é uma expansão mais agressiva. Na capital outdoor, eu não posso entrar em detalhes, porque ainda estamos fechando algumas coisas, mas é uma expansão mais agressiva, entrando com produtos novos, entrando em cidades novas, e são spoilers, mas vão dar trabalho, mas vão ser bem prazerosos. Você está sempre buscando novos parceiros, novas mídias, né? Como alcançar maiores resultados. Porque isso é que é muito importante. Você realmente entender. Então, você tem uma carteira hoje, eu vou chutar aqui, você tem uma carteira de 100 clientes, cada um em um segmento. Às vezes mistura com o outro, entendeu? Então, você precisa, como é que eu posso agradar o meu cliente? Como é que eu posso entregar mais ao meu cliente? Botar mais valor no produto dele, não é no seu preço. Tá? Mais valor para que ele entenda que ele trabalhando comigo, a empresa dele vai ter mais resultado. Que isso é que é importante. É o que as pessoas às vezes não entendem, o Vitor. Querem simplesmente vender. Não é vender. Porque vender, todo mundo vende. Eu comecei vendendo, falei aqui, com 8 anos de idade, vendendo jornais e bombons nas ruas lá em Salvador. Ok? Então era um menino. Então qualquer pessoa vende. Agora, se tornar um profissional que vai entregar qualidade, que vai entregar resultados ao seu cliente. Quando o vendedor entende isso, tudo se torna mais fácil, Vitor. Exatamente. Não tem muito nem o que falar. Só concordar com tudo que foi dito. Eu acho que o exemplo do médico, quanto melhor for o médico, maior vai ser a procura pelo médico, e isso se aplica em qualquer área. No exemplo do outdoor, lá no começo, quando tu falou que eu estou sempre procurando novos produtos, novas formas de tudo, é justamente porque hoje eu não tenho nenhum concorrente hoje em Fortaleza que venda o que eu vendo na capital outdoor, que é empena de LED, outdoor de LED, outdoor e front light. Esses 4 produtos, tem empresa que tem 2, tem empresa que tem 3, tem empresa que tem 1, mas nenhuma tem os 4 produtos juntos. E a ideia para o 2024 é ter mais produtos ainda. Então, assim, ter mais novidades, fazer mais combos, fazer mais coisas diferentes. Porque, no exemplo do médico, a diferença dele é ele ser muito bom. Quando a gente está falando de uma empresa, além do atendimento, é a empresa também ter uma gama muito vasta de produtos
que aí vai ajudar bastante. Quando o cliente chega lá na sua empresa, que ele vai pela primeira vez, o que é que ele procura? Varia muito, varia muito. Como a gente atende diversos tipos de clientes, tem cliente que vai sem saber, sem ter a menor noção de quanto custa um outdoor, sem ter a menor noção de como funciona um outdoor, como funciona um ônibus, e já tem cliente que já chega já decidido. Eu quero comprar um ônibus. E aí, por exemplo, esse tipo de cliente que chega decidido a comprar ônibus, a gente faz a proposta de ônibus e já faz também uma proposta envolvendo as outras coisas que ele não pediu. Porque na maioria das vezes que ele está comprando ônibus, ele também está comprando outdoor. Só que ele está comprando outdoor com um concorrente. Porque às vezes ele não conhece a capital, ou então ele já tem uma intimidade maior com o outro. E aí eu falo, se a gente conseguir fechar o ônibus, o LED, o front e a empena e os outdoors, um pacote com tudo que eu tenho, eu consigo te fazer a tanto. Então assim, com essas propostas, eu consigo atrair clientes novos e conseguir fazer isso. É o famoso combo, que é o que o McDonald's faz muito. Se tu for no McDonald's e tu quiser comprar sem ser o combo, o sanduíche é quase o preço do combo inteiro. Então, É verdade. Assim, eles meio que te obrigam a comprar a coca, a batata. É um pacote completo, né? Exatamente. E às vezes é R$1 de diferença, né? Exatamente. Mesmo diante dos concorrentes e das constantes mudanças tecnológicas, como você mantém a empresa sempre atualizada nos serviços oferecidos? Sempre tendo que se atualizar ao máximo. Eu viajo para São Paulo pelo menos 6 a 8 vezes por ano. Eu viajo para o Rio também de 10 a 12 vezes por ano. Então eu vejo feiras, eu vejo o que está acontecendo no mercado, eu estudo. Hoje a internet é uma ferramenta absurdamente boa para estudo, então eu consigo estudar para saber o que é que tem de novidade no mercado, o que é que o mercado está trazendo de novidade e o que é que eu posso trazer que seja dentro da lei, da legalidade de Fortaleza, e conseguir trazer uma coisa bem interessante para os meus clientes, sendo a maior novidade possível. Sempre antenado o que tem no mercado, o que o mercado está ofertando, para que você realmente traga para o seu cliente uma qualidade. Isso é importante. O empresário se atualizar. Em um dos nossos programas, nós falamos da pirâmide, né? Onde o empresário tem que estar. Então tem a parte operacional, da de baixo, no meio a parte de gestão e em cima a parte estratégica, aonde o empresário tem que estar na parte estratégica. Ele entende de todas as áreas, tá? Mas ele tem que estar na parte estratégica. O que está na parte estratégica? É fazer exatamente isso que o Vitor faz. Está viajando, está se comunicando, está descobrindo novos produtos, o que é que o mercado internacional, o mercado brasileiro está ofertando para os clientes dentro do segmento dele. Por quê? Porque se ele se atualizar, ele já anda ao lado dos concorrentes. E se ele partir na frente, ele se torna o primeiro. Entendeu? Então, quantas marcas existem no mercado aí? Tá? Tem outro treinamento nosso que nós falamos sobre, eu pergunto no treinamento, tipo assim, leite em pó, aí todo mundo fala o nome, Ninho. Por que a Ninho? Existem vários leites, né, em pó, mas por que ele é Ninho? Porque é uma marca consolidada. Mas por quê? Porque partiu na frente. Por quê? Porque trabalhou a mídia. Mas por quê? Porque sucesso, ele deixa rastro. Você precisa entender se existe um concorrente, existe um produto do mercado, que as pessoas falam o nome dele. Não fala nome de produto. Exatamente. Fala o nome dele. Mas por quê? Porque estão antenados. Um grande exemplo de mídia é a Coca-Cola, que é líder mundial e ela faz propaganda o ano inteiro. Ela não precisaria fazer. Mas ela sabe da importância que ela faz, ela traz. Então, por exemplo, outro exemplo com o McDonald's, eu não vou citar a marca e quem estiver assistindo já vai saber. Se a gente falar sobre comida por aplicativo, qual é a marca que todo mundo pensa? É o iFood. O iFood anuncia bastante, é cliente nosso, é cliente de concorrentes nossos. Então, assim, em Fortaleza eles anunciam com muita gente. Outra marca que eu acho que essa daí é a mais forte quando a gente fala, é aparelho de barbear. Assim, não precisa falar qual é o aparelho de barbear, porque assim, já vem Gillette na mente. O pessoal pede, né? Já vem Gillette na mente. Já vem Gillette na mente. O pessoal pensa que
Tem gente que pensa que o Gillette é o nome do coisa, e não a marca. Exatamente. Então, assim, isso é o sonho para qualquer marca. Para qualquer pessoa tem esse sonho. A palha de aço, né? Exatamente. É chegar nesse ponto da palha de aço, da entrega por aplicativo, do aparelho de barbear, do Gillette. Então, assim, o sonho de qualquer empresa é chegar nesse ponto. Mas, o que é o diferencial dessa empresa? Mesmo que ela chegue nesse ponto, ela continua investindo, porque ela sabe que, por mais sucesso que ela faça, ela também vai ter concorrentes, porque vai ter muita gente que vai pensar, como tu falou no começo da entrevista, que acha que é fácil, e vou começar a investir nisso, E aí, alguns conseguem, outros não, então elas estão sempre investindo, e isso é muito importante. Eu tive um cliente, hoje não, atualmente, que ele investiu uma verba considerável, uma verba legal, e aí ele falou, eu queria ter o mesmo retorno que o iFood tem. Eu falei, o iFood está fazendo isso há anos, não tem como, é humanamente impossível. Tu teria que fazer um trabalho de construção de anos para poder chegar no nível do iFood, a nível de Brasil. Eu estou falando a nível de Brasil, tu está falando só que a nível de Fortaleza. Então, assim, não tem como chegar nessas marcas sem esse trabalho de anos. Então, tu tem que ter uma visão muito a longo prazo e acreditar muito na propaganda. Eu me lembro quando a Nike lançou nos programas, nos esportes, né, a marca dela. Ali tem um fundamento, tá? Aquilo ali tem um fundamento. Eu até me esqueci agora, mas ali tem algo ali, tá? Então, por isso, né? Apenas faça isso. Só aquela marca, só tinha aquela marca. Então ninguém sabia o que era. Então hoje, a Nike, se você compra um tênis, ela não tem escrito. É só o símbolo. Uma camisa é só o símbolo. Todo mundo já associa. Entendeu? Então aí você tem que fazer uma construção de marca. Uma construção de marca não é fácil. Primeiro você precisa, é o que o Vitor falou aqui, perene. Você tem que estar ali o tempo todo, tá? Investindo naquela marca. Sabendo, e outra coisa, aonde colocar a sua marca, né? Exatamente. Que é para isso que você precisa, especialista, que nós falamos também aqui no nosso programa. Procure um especialista. Porque o especialista vai lhe guiar por um caminho muito mais fácil e menos o ônus. E o ônus de você estar com o especialista do lado é 1000 vezes melhor do que você andar sozinho. Por quê? Porque você vai acabar gastando 10 vezes mais e não vai ter o resultado quando você tem um especialista do lado. Então procura um especialista, principalmente nessa área, né? Exatamente. E principalmente nessa área. Por exemplo, um exemplo que eu uso nos meus LEDs. Qualquer proposta minha que eu venda de LED, eu faço a promessa lá, eu vou te entregar 10.600 sessões por mês. Isso é o mínimo, caso o LED esteja completamente lotado. Mas o LED não está nem perto de estar lotado, certo? Mas amanhã ele pode estar lotado, então a minha promessa de entrega é o mínimo. Só que para todos eu consigo entregar mais do que a promessa que eu dei. Então, assim, todos se encantam. Então, assim, vai muito do que eu falei lá no começo sobre entregar uma experiência. Uma coisa é eu falar, vou te entregar 10.600 sessões e entregar 20. Eu estou entregando o dobro de sessões para o cliente. Aí eu pego o valor que o cliente pagou e falo, cada inserção tua saiu 6 centavos. Cada inserção, cada vez que tu apareceu 6 centavos. Isso é o pós-venda. E a gente, às vezes, a gente não dá tanto valor ao pós-venda, só que o pós-venda é muito poderoso. O pós-venda é muito poderoso. Então, assim, quando o cliente sabe que cada inserção dele custou 6, 5 centavos, o que ele vai fazer? Ele vai comprar de novo, ele vai comprar em mais painel. Foi a mesma história que você falou lá no começo sobre esse pós-venda trazer novos clientes. Então é muito do que eu estou querendo fazer, que a gente não vê no serviço, a gente vê na experiência, porque o serviço ele tem preço, a experiência ela não tem preço. Tu tem uma experiência diferente nas empresas que eu trabalho, Capital, Movimídia, isso não tem preço. Então não dá para tu precificar isso. Muito importante. Então é exatamente isso. Você entende, mostrar para o seu cliente que o investimento que ele fez, o que significou o investimento, quanto custou, né, por mensagem, né, que saiu, e quanto ele teve de retorno. Que é muito importante também você perguntar para o seu cliente, você ficou satisfeito?
O retorno deu certo? Você ficou, não, deu certo. Ele pode dizer que não deu. Tem aquele cliente que morreu de ganhar dinheiro contigo, mas ele vai dizer que não deu certo. Exatamente. Certo? Você tem que saber. Aí, desconto, né, é exatamente isso aí. Mas aí você passa a entender. Quando você tem certeza do seu produto, quando você tem convicção do seu produto, pode ter certeza que os resultados para o seu cliente vão ser maravilhosos, mesmo que ele não fale. Que é o que eu falei, tem cliente que ele vai dizer, não vou dizer não, senão ele vai aumentar. Não vou dizer não, senão não. Ao contrário, tem que falar, só deu certo, funcionou. Porque você passou a fazer parte da minha área comercial. Exatamente. Algumas diferenças, por exemplo, que os LEDs que a Capital tem, que a gente investiu nisso para trazer essa diferença, que veio de viagens que eu fiz, de amizades que eu fiz até com concorrentes, por exemplo. Eu tenho muito concorrente que é meu amigo, eu aprendo muita coisa com esses concorrentes. Opa! Então, porque eu acho isso muito importante. Eu acho que você fechar os olhos para a concorrência não é uma coisa muito inteligente a se fazer. Não. Então, assim, eu tenho muito concorrente que é meu amigo, eu tenho muito network, gente que faz a mesma coisa que eu em Belém do Pará. Eu tenho o Cauê, um grande amigo meu, ele faz o mesmo trabalho que eu faço, mas faz em Belém do Pará. Então, eu tenho esse network, eu tenho tudo isso. Então, assim, que é um diferencial dos LEDs da Capital. Além de eu prometer 10.600 sessões, eu sou a única empresa de Fortaleza que, se eu não te entregar essas 10.600 sessões, 10.600, tu tem o outro mês de graça. Porque eu tenho tanta certeza que eu vou te entregar, porque o meu LED é um dos poucos LEDs de Fortaleza que são blindados, ele não dá problema, tu pode passar em frente a algum LED que está desligado. Pode chover, né? Pode chover, ele pode dar algum problema numa fonte, mas ele não vai apagar. Apagou, um apagou naquela chuva que deu no carnaval, que ali... Naquele sábado. Até caiu o teto de shopping, né? Mas assim, foi resolvido no domingo, então assim... E no final, mesmo com um LED apagando, o cliente continuou tendo muito mais do que as 10.600 sessões. Então, eu tenho essa promessa que eu dou, e eu sou a única empresa que garante. Falou, caso você não tenha, eu lhe dou um mês grátis. Ninguém consegue fazer isso. Outra coisa muito legal que eu consigo fazer eu fiz uma parceria com a Waze. Nos LEDs a gente tem uma parceria com a LED Wave, que é a maior empresa de LED, maior importadora de LED do Brasil e da América Latina, e ela tem uma parceria com a Waze. E aí, por exemplo, eu consigo marcar, o Waze marca quantos carros passaram pelo LED, qual é a faixa etária, tu passou pelo LED, ele já diz qual é a tua faixa etária, qual é a marca mais ou menos do teu carro. Aí fantástico. Já dá para ele te dar métricas muito parecidas do que a métrica online. E eu acho isso muito legal. E uma terceira coisa, que isso daí é uma novidade, que a gente ainda não anunciou para ninguém, mas a gente vai começar agora em março, a Mobile Extension, que é junto com o Waze. E o que é a Mobile Extension? Vamos supor que tu passou no painel e ele tem uma câmera no painel, ele tá lá propaganda no McDonald's no painel. Vai aparecer no teu Waze quanto tempo vai demorar para tu chegar no McDonald's. Já meio mais próximo, né? Exatamente. Então, assim, a gente está sempre tentando juntar a mídia on com a mídia off, porque a gente sabe que a mídia off nunca vai morrer, mas a mídia on vai sempre crescer. Então, se a gente conseguir juntar, a gente vai sempre estar saindo na frente. Importante. Porque o que é que você tá levando para o seu cliente? Você está levando mais informações, você está levando informações precisas até, Exatamente. Tá certo? Informações precisas. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você está antenado, você está procurando melhorias, certo? Mas fala assim, mas ele vai aumentar o preço. Às vezes nem aumenta o preço. A entrega é que aumenta mais. Ele tem uma entrega melhor, tá certo? Porque o que é que você quer como cliente? Resultado. Ele entrega resultado. Exatamente. É bem simples, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, já aconteceu de um cliente querer uma proposta comigo, recusar essa proposta porque falou que tinha outro mais barato, não deu certo, e ele voltou e pagou o valor que eu pedi, pagou o valor que eu tinha pedido e saiu feliz e virou um cliente recorrente meu. Por quê? Porque a gente faz literalmente isso. Fala, aqui não vale a pena, aqui vale, aqui tu vai estar só gastando dinheiro e tu não vai ter esse retorno. Então, assim, entregar esse retorno é como a gente falou no começo da entrevista, é muito prazeroso. Quando a gente vê que o cliente
volta, quando a gente vê que o cliente está feliz, é muito legal. O meu cliente na consultoria, lá no Instituto Pimentel, ele fala assim: André, o contrato vai ser de quanto tempo comigo? Eu digo, 24 horas. Como 24 horas? Se você não gostar, você encerra na mesma hora. Exatamente. Ok? E eu tenho um cliente de 10 anos, tenho um cliente de 12 anos, tenho um cliente de 9 anos. Entendeu? Eu tenho um cliente que diz, não, peraí, não pode sair daqui não, a consultoria não pode acabar. Por quê? Porque a entrega é maior. E aí você tem que fidelizar o seu cliente pela entrega. A entrega sua a ele, entendeu? Então, quantas lojas você vai que você é tão bem atendido que você volta lá por causa do aroma da loja. O aroma da loja. E eu estava dentro de um shopping, era hora de almoço, eu almocei, aí eu passei por uma loja que estava vendendo churros, ela vende churros, e a menina com a bandeja, ofertando gratuitamente, depois do almoço. Aí eu peguei um churro, comprei uma água e fiquei sentado próximo. Comecei a anotar quantos clientes que pegou um churros, comprou ali um café, uma água ou um produto. Vários, tipo assim, a cada 10, 7 estavam comprando. Então eu disse, olha, que abordagem perfeita. Era 2 corredores, né? Então o quiosque aqui no meio, tinha uma pessoa do lado de lá e uma pessoa do lado de cá. Você não passava sem ser abordado. Mas a abordagem era tão leve, e a menina ofertando. Então todo mundo comia um churros, um pedacinho, né, como uma amostra, comprava uma água mineral, comprava um café e comprava outro produto. E comprava um churros maior. Então, eu observei isso, que a cada 10, uma média de 6, 7 estavam comprando. Agora eu faço uma pergunta. Se tivesse só dentro do quiosque, teria pego aqueles clientes que passa com o telefone celular na mão, que não está nem enxergando ninguém? Então, o que é que você está fazendo como cliente para poder prender o seu cliente? Como você, como empresa, está aprendendo a prender o seu cliente. O que é que você está fazendo? O nosso amigo Vitor aqui, viajando, estudando, conversando com os concorrentes dele, de outros estados, do local, ou sempre, está sempre inovando. E isso é muito importante, não é não? Muito, muito importante fazer isso. Esse exemplo que você deu do churros, ele é incrível, é um exemplo de marketing extremamente bem feito, é um sistema de marketing extremamente bem feito, um exemplo. E é isso, pensar fora da caixa. Por exemplo, uma outra loja de churros pode não ter esse pensamento, achar que dar essa amostra grátis é só um custo a mais e ter esse pensamento retrógrado e acabar perdendo clientes, acabar perdendo tudo isso e ficar de fora, perder esse 70% do mercado E no horário de movimento, né? Pois é, então assim, pode ter empresas com esse pensamento retrógrado que não pensam dessa forma e acaba que tem esse problema. Quando a gente está nas empresas que nós escolhemos segmento, né? Em todos os segmentos, eu sempre faço uma pergunta. Por que eu tenho que comprar o seu produto? Por que o cliente tem que se deslocar da casa dele para ir para a sua loja? Por quê? Já que existem vários, né, iguais ou mais ou menos, por quê? Aí cada um explica de uma maneira, tem aqueles que não conseguem nem entender isso, mas é exatamente isso, você que está assistindo nosso programa agora. Por que o seu cliente tem que procurar você? Você venha ser pelos produtos que você vende ou pelos serviços que você vende. Por quê? Ele tem que procurar você. Quando você bota esse porquê na sua frente, você diz onde é que eu tenho que melhorar. Então, buscar uma empresa como a do Vitor pode ser uma solução para você. Buscar um especialista como o Vitor pode ser uma solução para você. Por quê? Ele está tanto tempo no segmento, ele vive do segmento, ele tem todo o know-how do segmento, então você procura o Vitor, até no final você vai dar aqui os seus contatos, claro, que as pessoas vão querer procurar você, claro. Tá certo? Então você do Brasil todo, você de Fortaleza, da região metropolitana, procura a empresa do Vitor, que você vai ter o sucesso que você precisa. Vitor, o que mudou em sua vida depois de uma assessoria, onde seu nome passou a ser reconhecido em toda a capital, inclusive participando de palestras, executando trabalhos e sempre em evidência nos eventos? Pô, mudou tudo, mudou da água para o vinho. É uma coisa que eu, no começo, sentia muita dificuldade em falar em público, em falar em frente às câmeras e tudo mais,
Hoje eu tenho uma naturalidade maior, tenho que melhorar, como todo mundo tem que melhorar em alguma coisa, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito, principalmente palestras, porque, por exemplo, em palestras eu consigo passar a minha experiência para pessoas que não viveram as experiências que eu vivi e que pode ajudar elas. Isso para mim é o mais importante. Por exemplo, numa conversa como essa, eu aprendo muita coisa. Quando você falou, quanto tempo vai ser nosso contrato? 24 horas. Eu falo, pô, não tem como a pessoa não contratar ele. Porque um cara que fala 24 horas, ele confia muito no taco dele. Exatamente isso. Então, assim, quando eu estou aqui, eu aprendo muito aqui. Eu costumo observar e absorver tudo para onde eu vou, o que eu faço, tudo. Então, assim, esse processo da assessoria, de estar aparecendo mais no Instagram, de estar aparecendo mais em entrevistas, palestras, tudo mais, eu estou conseguindo observar, absorver, aprender. Então, assim, isso para mim está sendo uma grande vantagem que eu não consigo nem mensurar quanto ela é válida. É o famoso quem não é visto não é lembrado? Às vezes sim, às vezes é o quem não é visto não é lembrado, quando a gente fala sobre o Instagram, e às vezes nem é tão... Porque, assim, eu não estou no Instagram por uma vaidade. Eu não estou no Instagram por uma vaidade. Eu estou no Instagram por falar o que eu acredito. Assim, por exemplo, eu acredito nisso, numa questão empresarial. Então eu vou falar sobre essa questão empresarial. Eu acredito sobre uma questão social. Eu vou falar sobre essa questão social. E aí, como o meu Instagram tomou proporções grandes, eu consigo falar sobre isso e escutar a opinião das pessoas e aprender com elas, como eu vim para cá para dar uma entrevista e sair daqui quase tendo que uma aula. Então, assim, é muito bom ter essa troca, entendeu? Importante realmente essa troca de conhecimento, ela é muito importante. Então, você precisa, exatamente isso que eu falo para o nosso cliente, para o nosso telespectador aqui o tempo todo. Nós falamos aqui sobre gestão financeira, nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre vendas, falamos sobre área comportamental, falamos sobre inteligência emocional. Nós falamos vários temas, por isso que quando eu começo o programa eu falo, não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal. Por quê? Porque esse é o diferencial do nosso programa, Foco Sucesso. Nós entregamos um algo a mais. Essa troca de conhecimento, eu e você aqui, é muito importante para o nosso telespectador. Por quê? Porque tem tanta gente que tem medo de perguntar quanto custa colocar uma mídia com você. Tem medo até de ligar. Quando você explica, que você falou de um cliente seu, 0,06 centavos por inserção que você colocou. Ou seja, a aparecendo. Apareceu, na soma toda deu 0,6 centavos, 4 centavos. Quanto você teve de retorno? Muitas vezes o cliente ele fechou uma venda e já pagou toda a operação. Sim. Isso acontece. Então, exatamente isso. E principalmente quando você coloca, aí, vou voltar ao nosso programa sobre dos nossos treinamentos de gestão empresarial e gestão financeira, quando a gente fala, faça seu centro de custo. Então coloca lá, X% mídia. Porque quem paga a mídia já não é mais você, é o seu cliente. Por quê? Porque o seu produto está ali dentro. Eu dou sempre exemplo de uma caneta. Eu coloco aqui 2% para mídia. Ok? Quem é que está pagando isso? É quem compra a caneta, já não está saindo do meu caixa. Então, é a famosa precificação. Volta nos programas que você vai encontrar que nós estamos falando sobre isso. E vamos lá, quem foi seu maior ídolo, tanto profissional quanto pessoal, que inspirou chegar até hoje? Você falou do seu avô, foi ele? O meu avô me inspirou chegar aqui até hoje. Ele é uma pessoa que eu admiro demais. E ele é dessa área, então assim, não deixa de ser. O seu guru? É o seu guru? Ele me ensinou muita coisa, é meu guru. Tem o meu pai também, que também é da área, eu trabalho com ele, tenho muito a agradecer. Tem a minha mãe também, que tem 3 lojas em Salvador, de imóveis, então assim, admiro muito ela. Então assim, eu tenho vários, mas assim, se eu tivesse que escolher hoje uma pessoa quem é que faz eu fazer o que eu faço hoje,
são meus filhos, que eu quero criar um legado para eles, para que no futuro eles olhem e falem, meu pai foi um cara admirável, meu pai foi um cara que incrível, que eles sintam o mesmo orgulho que eu sinto quando eu falo do meu avô. É uma inspiração, né? Que você se torne uma inspiração para eles, né? Hoje é para isso que eu me levanto da cama. Esse é o meu porquê. E eu acho que todo mundo tem que ter um porquê. Por que tu vai levantar da cama? Então, o meu porquê é dar esse a mais para os meus filhos. Dar essa admiração para os meus filhos, entendeu? Importante você ver que seu filho passa em um local, vê um ônibus, né, com a marca, né, de um cliente, falou, pai, foi feito pela sua empresa. Às vezes quando a gente tem instalação grande, eu levo tanto a Alice quanto o Pedro, são meus 2 filhos, até um beijo para eles. Mas tanto quando tem instalação grande, eles vão lá, acompanham a instalação. Então assim, eu já não sei se eles vão querer seguir nesse mundo, mas o que eles escolherem, eu acredito que eles estão bem escolhidos, está tudo tranquilo. Vou aceitar a escolha deles. Se quiserem continuar com a Capital, com a Move Mídia, vai ser um prazer. Se não, que sigam o caminho deles. O importante é ser feliz. Sempre nesse segmento? Você sempre atuou nesse segmento? Sempre? Antes de ser nessa parte de administrador, eu passei 11 anos como vendedor. Então eu já tenho essa facilidade com vendas. Mas as vendas eram na área, dentro da mesma área ou em outra área? Era na área de comunicação visual. Era uma área parecida. Querendo ou não, eu trouxe muito cliente dessa área para a área de outdoor. Eu tenho falado também no nosso programa de vendas, no último eu falei, todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores, tá? Eu falo que o médico cirurgião, ele vende. O advogado, ele vende. O professor, ele vende a área. O professor é da área de português. E assim sucessivamente, que as pessoas pensam que o vendedor é partinha na mão. É aquele vendedor que bate na sua porta. Não, todos nós somos vendedores. Certo? Eu sou um vendedor na consultoria, eu sou um vendedor nas palestras, eu sou um vendedor no treinamento, eu sou um vendedor no programa Foco Sucesso. Ok? Eu sou um vendedor aqui no programa Foco Sucesso. Eu vendo para você informações precisas. Entendeu? As pessoas só precisam entender isso. Quando você passa a entender isso, é o primeiro passo para você ter sucesso. André, qual é o primeiro passo para você ter sucesso nas vendas? Você entender que você é um vendedor. Eu não sou vendedor, eu trabalho em uma empresa, eu trabalho lá, eu chego 8 horas da manhã e vou embora 8 horas da noite. Você é um vendedor de tempo. Você é um vendedor de horário. Entendeu? Porque se você não vender seu tempo certinho lá na empresa, se você não der resultado, você vai ser demitido. E eu considero que a pessoa que se diz que não é um vendedor, ela vai estar sempre estagnada ali, porque assim, por mais que a pessoa não trabalhe no comercial, a pessoa tem que saber se vender para poder ela acabar crescendo na empresa, crescendo onde estou. E assim, até na tua vida social, tu também é um vendedor, porque tu tem que se vender, por exemplo. Tem que se vender para tua esposa, o que é que tu fez, o que é que tu tá fazendo e tudo mais. Tu tem que vender essa tua imagem, tem que vender tudo isso, entendeu? O tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa. O tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa. Eu tenho o maior orgulho de falar da minha vida de vendedor. Eu sou um vendedor nato. Comecei com 8 anos de idade, já falei várias vezes isso no nosso programa. Eu já estava até me convencendo aqui, já estou totalmente... Mas é verdade, então nós somos um vendedor nato. Então eu vou me aperfeiçoando a cada dia, eu estudo a cada dia. Semana que vem eu tenho mais 5 dias de treinamentos que eu vou participar. Agora, eu vou reciclar. É o tempo todo eu fazendo isso. Por quê? Porque eu preciso me tornar melhor a cada dia. Eu preciso ser melhor nesse programa de hoje, melhor do que o programa que eu gravei a semana passada. Entendeu? Então, quando as pessoas passam a entender isso, Vitor, se torna muito mais fácil. Vitor, nós estamos chegando também já ao final do nosso programa aqui, e as pessoas querem saber aí o contato, onde é que encontra a sua empresa, quer contratar você, é uma referência, contrata a empresa do Vitor, porque é uma referência, viu? Pronto, eu vou dar o contato das 2 empresas e o meu contato pessoal do meu Instagram. O meu Instagram pessoal, ele é o @vitor.bmribeiro. O da Capital Outdoor é @capitaloutdoor_CE e o da Move Mídia é @movemídia. O Move Mídia é a empresa que eu falei que fala sobre comercializa os ônibus, a traseira dos ônibus. Capital Outdoor é a que tem a maior empresa do Nordeste, trabalha com LED, outdoor, front. E o meu pessoal
é onde eu falo sobre o empreendedorismo, falo sobre toda essa parte que a gente conversou aqui e outras coisas mais. Acho que seria bem legal vocês conhecerem e até comentário o que vocês acharam sobre essa entrevista e sobre o meu material que eu coloco lá. Fantástico, fantástico. Passa rápido, né? Já estamos quase 1 hora de programa. Passa. Tem vários outros assuntos que a gente poderia abordar aqui. Mas não falta oportunidade. Não, como eu sempre falo no Instituto Pimentel, que nós somos especialistas em resultado e sucesso. As pessoas perguntam para mim, eu digo, rapaz, eu sou especialista em resultado e sucesso. E eu só faço um trabalho para o meu cliente se ele for ter resultado e sucesso. Que se ele não tiver resultado e sucesso, eu não quero nem o dinheiro dele. Eu digo isso para o meu cliente muito aberto, entendeu? Porque são as referências. Então, você pegar um cliente que não vai ter resultado, para que você quer ele? Ah, mas eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro. Não. O dinheiro é consequência. Eu quero ter uma constância com esses clientes. Eu quero que você se torne uma referência na minha empresa. Então, quem vai contratar a empresa do Vitor vai se tornar uma referência. Por quê? Porque alcançou os grandes resultados. Então, quando eu for lá, eu falo assim, me dá uma referência. Aí você diz, o João teve aqui, está aqui, ó, a referência dele. Ó. Quanto ele dobrou as vendas dele, ele multiplicou as vendas dele, ele aumentou percentualmente as vendas dele. Então, isso é que você precisa entender. Quando é que você entende isso? Quando você entende do seu produto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você tem confiança na entrega do seu produto. Respondendo a pergunta que tu faz para quem quer te contratar, que tu não me fez, mas assim, por que contratar a minha empresa? Porque hoje eu não sou um refém do dinheiro, eu sou refém de entregar bons resultados para os meus clientes. Então, assim, não é o dinheiro que me move, é justamente a reincidência de compra, a confiança que o cliente tem e justamente construir esse legado para dar essa admiração para os meus filhos. Pronto. Então, esse é o porquê de comprar comigo. Vocês viram que eu estou um pouco de tosse no programa, sou eu, é o segundo programa que eu faço assim. Eu poderia estar em casa, sem fazer programa nenhum, mas aí, o que é uma tosse vai mudar o programa? A imagem? Qual a imagem? A imagem é o resultado, a imagem é o conteúdo, tá certo? Então é isso, encara de frente, está com alguma dificuldade, vai com dificuldade. Quer ter sucesso? Treine. Quer ter sucesso? Treine. Quer ter sucesso? Treine. Vitor, foi um prazer ter você aqui, agradeceu muito o nosso programa, depois vai voltar para falar sobre outro tema, tá certo? Se Deus quiser, vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui, vai ser um prazer maior ainda voltar para a gente falar sobre outros temas. Vários que tu abordou aqui, são vários que eu gostaria de falar, mas é como eu disse, o tempo passa e a gente nem percebe. Quando a conversa é boa, é assim mesmo. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.